Bom, então, começar a aula de hoje a gente vai abordar sobre hidrólise de sais. O que acontece na hidrólise de um sal? Vou voltar no slide anterior. Bom, hidrólise de sais. Quando você tem um sal e você adiciona ele em água, alguns sais vai ficar um pH neutro, essa mistura. Outros sais vão ficar pH ácido, menor que 7. E outros ácidos, outros sais, vocês vão adicionar na água, ele vai ficar um pH básico, maior que 7. Então, existe uma regra. Se o cátion do sal for derivado de uma base forte, a gente já vai lembrar quais são as bases fortes. Se o cátion for derivado de uma base forte, e o ânion for derivado de um ácido forte, então forte com forte ele se neutraliza. Então, o pH vai ser igual a 7. Agora, se o cátion for derivado de uma base fraca e o ânion for derivado de um ácido forte, o ácido vai ter caráter ácido, essa mistura, essa solução, e o pH vai ser menor que 7. Agora, se você pegar um sal que a base for forte, né, o cátion é derivado de uma base forte, e o ânion for derivado de um ácido fraco, então forte com fraco prevalece o forte. Então a base forte então vai ser um caráter básico, pH maior que 7. Então, como que a gente um lembrete dos ácidos fortes e das bases fortes? Os ácidos tem aquelas categorias, são os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênios. Então, são só 3 que são fortes: o HCl, HBr, HI. Cloro, bromo e iodo, eles estão na família 7A. Então, são chamados de halogênios, né? Então, halogenídricos. Então, HCl, HBr, HI. Aí tem os oxiácidos, que na sua maioria, né, numa forma geral, são 4, que é o ácido nítrico, HNO3, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, aí tem o ácido clórico, HClO3, e o ácido perclórico, o HClO4. Então, é claro que numa prova eu ia colocar isso daqui na lousa, né, para colocar quais são os ácidos e as bases fortes, tá? Agora, as bases fortes, todas as bases cujo o metal for da família 1A, então, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio. Todas as bases cujos metais são ali da família 1A são fortes. E alguns da família 2A, que é o cálcio, bário e estrôncio. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio. É claro, se fosse numa prova, eu ia colocar isso daqui no quadro, né, para a gente não precisar decorar esses dados aqui. Então, a gente consulta a tabela, né, para resolver os exercícios, ou, no caso de uma prova, eu ia colocar na lousa quais são os ácidos fortes, quais são as bases fortes. Tá? Então, a gente tem aqui o NaCl. O Na, ele é derivado de uma base forte, que é o NaOH. O Na, ele está na família 1A da tabela periódica, consultando a tabela. E o Cl- é derivado do HCl, que é um ácido forte também.
Então, base forte com ácido forte vai dar um pH próximo de 7, um pH neutro. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, base forte com ácido forte, vai dar um pH neutro próximo de 7. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o cloreto de amônio, o NH4Cl. O NH4, ele é derivado dessa base aqui, o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele não está aqui nessa tabela de bases fortes. Então, significa que ele é uma base fraca. E o Cl- é derivado de um ácido forte, o HCl. O HCl está aqui, ó. Então, uma base fraca com ácido forte, a gente olha na tabela aqui, ó, base fraca com ácido forte, prevalece o forte. Então, se é ácido forte, vai dar um pH menor que 7. Então, se você pegar o cloreto de amônio e colocar um sal, um pó, você dissolver ele em água, o pH vai ser menor que 7, vai dar um pH ácido. Agora, se você pegar o cianeto de potássio, que é um pó, e você dissolver ele em água, ó, o potássio ele é derivado de uma base forte, que é o KOH, base forte. Ó, se a gente olhar aqui, ó, KOH é uma base forte. E o Cn- é derivado de um ácido fraco, porque o HCN ele é um hidrácido. Ó, dos hidrácidos, só tem 3 hidrácidos fortes. Então, o HCN não está aqui na tabela. Então, significa que ele é um ácido fraco. Então, uma base forte com ácido fraco vai prevalecer a força da base. Então, a base forte com ácido fraco, então, base forte vai dar um caráter básico com um pH maior que 7. Então, o pH aqui vai ser maior que 7. Então, é dessa forma que a gente estabelece se um sal, uma vez adicionado na água, ele pode dar pH neutro, pode dar pH ácido ou pode dar pH básico, tá? Dependendo do sal. Espera aí que travou aqui. Só um minuto. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Exemplo 2. Um aquário de água doce contém peixes ornamentais originalmente adaptados a pH próximo de 7,5. Entretanto, a decomposição de restos alimentares e o próprio metabolismo dos peixes fizeram o pH da água do aquário diminuir para 6. Dentre as substâncias apresentadas a seguir, qual seria a mais adequada para fazer a correção do pH desse aquário? Então, o ideal do pH do aquário é ser pH 7,5. Só que ali a decomposição de alguns restos alimentares jogou o pH para 6. Um pH ácido, né? O ideal é ser próximo de 7,5. Então, ó, ele fala, dentre as substâncias listadas aqui, qual seria a mais adequada para fazer a correção do pH? Então, se o pH era 6, o pH, o ideal é 7,5, o pH está 6. Então, a gente tem que adicionar uma substância que aumente o pH. Então, tem que aumentar o pH para aumentar a concentração de OH-. Então, a gente tem que adicionar um sal cuja hidrólise libera íons OH-. Então, de todos esses sais aqui presentes, né, tem esse daqui que é um ácido, o restante é tudo sal. Se a gente olhar o carbonato de sódio, o sódio, consultando aquela tabela anteriormente ali, o sódio é derivado de uma base forte, que é o NaOH, base forte. O carbonato é derivado do ácido carbônico.
O ácido carbônico ele não está naquela tabela de ácido forte, então ele é um ácido fraco. Então, base forte com ácido fraco prevalece forte. Se é base, então vai ficar um pH maior que 7. Então, a base forte mais ácido fraco, então o pH vai ser maior que 7. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa P de bola. Com relação a essa pergunta, dúvidas? Deixa eu ver aqui, o Lucas perguntou. Para alcalinizar com o tempo a água do meu aquário, eu ponho conchas do mar no filtro. Que sal tem nelas que fazem aumentar o pH? É carbonato de cálcio. O carbonato é derivado do ácido carbônico, que ele é um ácido derivado de um ácido fraco. O cálcio, ele é derivado de uma base forte. Então, se você olhar carbonato de cálcio, o cálcio vai formar um pH maior que 7. Ou não vai deixar a água do aquário ficar muito ácida. Tá? Então, é carbonato de cálcio que está presente ali nas conchas, aquela que coloca no aquário. Tá? É carbonato de cálcio, a sua maior composição, né, dessas conchas. Mais alguma dúvida com relação à questão 2? Então, é claro, né, que isso daí, no caso, se a gente fizesse uma prova lá presencial, essas informações de quais são os ácidos fortes, quais são as bases fortes, ou estaria indicando na prova ou estaria na lousa, tá? É claro que não precisa ficar decorando essas coisas. Tá? Então, dando sequência aqui, agora a questão, o próximo slide, é a constante de hidrólise, KH. K é a constante, H, hidrólise. Tem esses cálculos aqui, que eu vou mostrar para vocês, não precisa memorizar eles. Tá? Então, se a gente tem a hidrólise de um cátion derivado de uma base fraca. Né? Então, a base vai ser fraca, o ácido vai ser forte. Então, a gente tem aqui o amônio, o íon amônio, com água, formando hidróxido de amônio, liberando íons H+. Então, esse íon H+, aqui que vai deixar o meio ácido. Então, é claro que não precisa, eu só demonstrei aqui para vocês, para chegar nessa fórmula aqui. Tem esse equilíbrio químico que ele mostrou para a gente. Como que a gente escreve esse equilíbrio em função de KH, constante em função da hidrólise? Então, vai ser a concentração de NH4OH, que multiplica a concentração dos íons H+, dividido pela concentração de NH4+. A água é líquido, né, como está mostrando aqui, e líquido a gente atribui valor igual a 1, porque a concentração é praticamente constante, considerada constante nesse equilíbrio. Agora, se a gente multiplicar por OH em cima e OH embaixo, a gente não está alterando a proporção em termos de matemáticas, né? Ele está multiplicando em cima, multiplicando embaixo. Teoricamente, você poderia cortar, mas então você não altera a propriedade matemática. Agora, se pegar a concentração dos íons H+, que multiplicado pela concentração dos íons OH-, equivale a KW, aquela constante que a gente estudou em equilíbrios iônicos da água, pH e pOH. Então, KW é igual a concentração de H+, vezes o H-. Então, esse daqui é o valor de KW. Agora, esse fator aqui, NH4OH, dividido por NH4+, que multiplica o H-, seria o valor de KB. Se a gente olhar esse valor aqui, seria KB. Mas ele vai estar dividindo ali o KW. Tá?
Então, é claro que isso aqui não precisa saber, eu só estou demonstrando para vocês que Kw é igual ao KH, que é constante de hidrólise, é igual a Kw dividido por Kb. Tá? Essa daqui é uma relação importante para a hidrólise de sais. Então, a gente tem esse exemplo 3 aqui, ó. Calcule o pH de uma solução a 0,10 mol por litro de cloreto de amônio, que é o NH4, a 25 graus Celsius. Então, ele deu equilíbrio aqui, o NH4+, mais a água, vai formar NH4OH mais H+. Então, a gente vai usar aquela fórmula que a gente viu a dedução. KH é igual a KW dividido por KB. O KW é fornecido 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por KB, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo essa razão aqui, é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. E a gente tem esse equilíbrio químico aqui que ele forneceu para a gente no enunciado da questão. Inicialmente, a gente tem 0,10 mol por litro de NH4. E não tem nada do NH4OH e não tem nada de H+. No equilíbrio, parte desse NH4 vai reagir e vai produzir X mols de NH4OH e X mols de H+. Agora, esse 0,10 menos X, se a gente olhar aqui o valor do KH, ele é muito pequeno, 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. Então, esse valor aqui é muito pequeno, então esse valor de X é muito pequeno também. Então, a aproximação, a gente admite que seja 0,10. Então, a constante de hidrólise, você pode escrever como NH4OH, que multiplica a concentração de H+, dividido pela concentração de NH4+. Seria essa constante de hidrólise. Substituindo os valores aqui nessa relação, o Kw vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 9, que é igual x vezes x, ó, x aqui, mais x aqui, dividido por 0,1 mol por litro. Então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar x ao quadrado é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 10. Jogando raiz quadrada aqui dos dois lados, x vai ser igual a raiz quadrada de 0,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, já calculando tudo direto aqui, ó, vai dar x é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Isso daqui seria a concentração de quem? Dos íons H+, que é igual à concentração dos íons NH4OH. Agora ele quer saber o pH dessa solução. O pH ele é dado como pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Então eu já coloquei até direto aqui, ó. pH é igual a menos log de 7 vezes 10 elevado a menos 6. Como a gente tem uma multiplicação aqui, a gente pode desmembrar essa relação e vai ser uma soma de logaritmos. Então, o pH vai ser menos log de 7 mais log de 10 elevado a menos 6. Log de 7 ele forneceu para a gente que é 0,85. Então, vai ficar menos 0,85 menos 6. Aqui, ó, a gente corta o 10 aqui com 10 da base, vai ficar exponencial, passa ele multiplicando para cá. Então, vai ficar 0,85 menos 6. Então, fazendo esse cálculo aqui, pH vai dar 5,15. Então, se você adicionar NH4Cl, na concentração de 0,10 mol por litro, o pH da solução vai dar 5,15. Então, isso daqui seria
quando a gente tem a adição de uma base fraca com um ácido forte, né? Você adiciona ele na água, vai ficar um pH ácido. Com relação à resolução desse exercício, dúvidas, perguntas? Agora a gente vai para a segunda situação. É quando a gente tem a hidrólise de um ânion derivado de um ácido fraco. Então a gente tem aqui o íon acetato, que é derivado do ácido acético, que é um ácido fraco. Em água, ele sofre hidrólise, vai formar o ácido acético mais OH-. Aí a gente vai ter um raciocínio bem parecido com a hidrólise de um ânion derivado de um cátion, né, derivado de um ácido fraco. Vale lembrar que isso daqui não precisa decorar, isso aqui eu só estou demonstrando aqui a fórmula. Então, a constante de hidrólise vai ser igual à concentração do ácido acético, que multiplica a concentração do OH-, dividido pela concentração do acetato. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica por íons H+, em cima, e OH- embaixo. Matematicamente, essa relação não é alterada. Você pode cortar H+ com H+, dá a mesma coisa. Tá? Só que OH- com H+ equivale ao KW. E essa relação aqui que eu coloquei aqui circulado equivale ao valor de Ka, que é a constante de ionização de um ácido fraco. Então, o KW, ou KH, para a hidrólise de um ânion derivado de um ácido fraco, KH vai ser igual a KW dividido por Ka. Tá? É claro que não precisa decorar isso aqui eu só demonstrei de onde que vem essa relação aqui. Tá? Então, exemplo 4. Calcule o pH de uma solução a 0,1 mol por litro de lactato de sódio a 25 graus Celsius. Ele dá os dados aqui do Ka, do ácido lático, e o valor de KW. E ele dá o equilíbrio químico aqui, ó. O lactato mais a água vai formar o ácido lático mais o H-. Então a gente usa aquela fórmula que a gente viu anteriormente. KH é igual a KW dividido por Ka. Então KH vai ser igual a KW, que é 10 elevado a menos 14, dividido por Ka. O Ka é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 0,7 vezes 10 elevado a menos 10. Então, colocando aqui o equilíbrio químico que ele forneceu para a gente, inicialmente a gente tem 0,1 mol por litro de lactato, que é derivado aqui do lactato de sódio. Não vai ter nada de ácido lático e nada de OH-. Só que o equilíbrio químico vai se estabelecer. Então, vai ser 0,1 menos X, que é parte desse lactato aqui que vai sofrer hidrólise, que vai formar X mol por litro de H-LAC, que é ácido lático, e X mol por litro de OH-. Como o valor aqui de KH é muito pequeno, 0,7 vezes 10 elevado a menos 10, então esse valor de X é muito pequeno. Em relação a 0,1, a gente arredonda ele aqui, ó. Então vai ser 0,1 mol por litro. A constante de hidrólise vai ser igual à concentração do ácido lático, que multiplica a concentração do OH-, dividido pela concentração do lactato, vezes 1. Porque a água é líquida, então a gente atribui o valor igual a 1. Então, o valor do KH, constante de hidrólise, vai ser 0,7 vezes 10 elevado a menos 10, que vai ser igual a X vezes X dividido por 0,1.
X corresponde aqui a ácido lático, OH-, esse outro X a OH-, dividido por 0,1, que é a concentração do lactato. Resolvendo essa relação aqui, vai dar x² é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 12. A gente joga a raiz quadrada dos dois lados. Então, x vai ser igual a 2,64 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Que isso daqui vai ser igual à concentração do ácido lático, que é isso daqui, que vai ser igual à concentração do OH-. Aí, como a gente tem a concentração do OH-, a gente consegue calcular o valor do POH. O POH é igual a menos log da concentração do OH-, logaritmo da base 10. Então, POH vai dar igual menos log da concentração do OH-, que é 2,64 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo direto lá na calculadora, coloca menos log de 2,64 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o POH vai dar um valor bem próximo de 5,6. Só que o exercício ele não pede o valor do POH, ele pede o valor de pH. O pH mais o POH é igual a 14. Lá na nossa aula de pH e POH, a gente viu essa relação aqui. pH mais POH é igual a 14. Então, a gente substitui aqui o valor de POH, que a gente calculou, que é 5,6. Então, pH vai ser igual a 14 menos 5,6. Então, resolvendo essa conta aqui, o pH vai dar 8,4. Então, se você adicionar 0,1 mol de lactato de sódio na água, né, vai dar um pH 8,4, né, um pH alcalino. Por quê? Porque o lactato é derivado do ácido lático, que é uma base fraca, um ácido fraco. O sódio é derivado de uma base forte, do NaOH. Então, o que prevalece aqui vai ser a base forte. Então, a base forte então, vai dar pH maior que 7. Então, o que deu aqui, ó, pH igual a 8,4, pH maior que 7. Então, essa daqui seria a resolução dessa questão 4. Com relação até a esse ponto da aula, alguma dúvida, pergunta? Então, vamos dando sequência aqui. Vamos para o exemplo 5, que ele é bem parecido com o exemplo 4. Considere uma solução aquosa de NaCN, cianeto de sódio, 0,1 mol por litro, e dado o valor do Ka, do HCN, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10. E ele dá o equilíbrio do CN- mais a água, produzindo HCN mais o H-. Aí ele pergunta, essa solução é ácida, básica ou neutra? E determine o pH dessa solução e dá o valor de KW. Então ele fala, essa solução é ácida, básica ou neutra? Então se a gente já olhar aqui o equilíbrio químico, ele já liberou íons OH-. Se ele liberou íons OH-, vai dar um pH básico. Então, aqui a gente, só olhando o equilíbrio, a gente já resolve, já responde o item A. Então, é uma solução básica. Aí ele fala para determinar o pH dessa solução. Então, é de se esperar que o pH seja menor que 7. Então, a gente tem o valor aqui de KH, constante de hidrólise, vai ser igual a KW dividido por Ka. Tá? Por que Ka? Porque isso daqui é derivado de um ácido. Então, o KW vai ser igual a 10 elevado a menos 14, dividido pelo valor de Ka, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10.
Resolvendo essa relação aqui, vai dar 0,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esse aqui vai ser o valor da constante de hidrólise, KH. Então, a gente vai ter Cn menos mais água, que ele forneceu para a gente, esse equilíbrio, né, em equilíbrio com HCN e OH-. Inicialmente, a concentração do Cn- vai dar 0,1 mol por litro. Então, 0,1 mol por litro a concentração do Cn-. Não vai formar nada de HCN e nada de OH-, pelo menos de início. No equilíbrio, vai ser 0,1 menos X. Só que o valor aqui do KH, constante de hidrólise, é muito pequena em relação a 0,1. Então, por aproximação, a gente deixa 0,1 mol por litro. X seria o valor de HCN formado e o H- o valor da OH- formado. Então, a constante de hidrólise vai ser igual à concentração de HCN, que multiplica a concentração do OH-, dividido pela concentração de Cn-. Por que a gente não coloca a água? Porque a água é líquida. Se ela é líquida, a gente atribui valor igual a 1 para ela. E aí a gente substitui os valores aqui nessa relação. A constante de hidrólise vai ser 0,2 vezes 10 elevado a menos 4, que a gente calculou anteriormente. HCN, essa concentração vai ser X. OH- vai ser X também, dividido por 0,1, que é o valor aproximado que a gente determinou aqui. Resolvendo isso daqui, vai dar x² é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Colocando raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Esse valor de x vai ser igual à concentração do HCN, que vai ser igual à concentração do OH-. Agora a gente tem a concentração do OH-. Então a gente pode calcular o pOH. O pOH é igual a menos log da concentração do OH-. Então, o pOH vai ser igual a menos log de 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Jogando direto ali na calculadora científica, menos log de 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 vai dar um valor de 2,85, né? Jogando direto ali na calculadora científica. Agora, naquela aula de pH, a gente viu que pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH ele é 2,85. Então, pH vai ser igual a 14 menos 2,85. Então, o pH vai dar igual a 11,15. Então, batendo com o item A, né? Que o item A a gente já viu que essa solução seria básica, porque ela libera íons OH-, vai ser um pH maior que 7. Então, deu um valor 11,15. pH maior que 7. Então, essa daqui seria a resolução do exemplo 5. Dúvidas, perguntas? Até esse ponto da aula? Então, a gente vai aqui para a última parte da aula, que seria sistema tampão ou solução tampão. O que são essas substâncias? São um sistema químico que mantém o pH do meio constante. Então, você pode adicionar pequenas quantidades de ácidos ou de base, que esse sistema consegue manter ali o pH constante. Então, a gente é chamado de sistema tampão. Então, a gente tem essa equação aqui, a equação de Henderson-Hasselbalch, que é uma dedução desse equilíbrio químico aqui de ácido ou uma base fraca. Então, geralmente,
essas soluções tampões têm um ácido fraco ou uma base fraca. Então, fazendo a associação aqui com esse ácido fraco, fazendo uma série de cálculos aqui, rearranjos, a gente chega nessa equação, que é claro que não precisa decorar. pH igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. E vale lembrar que o pKa ele é igual a menos log de Ka. Tá? Então, a gente tem essas relações aqui. É claro que numa prova, caso a gente fizesse uma prova escrita, a gente ia fornecer as fórmulas, tá? Seria a aplicação de fórmula direta. Tá? Então, o que a gente precisa saber desse slide aqui? Que solução tampão é muito utilizado também na biologia, na bioquímica. Solução tampão são aquelas substâncias, as soluções que são resistentes à variação de pH pela adição de pequenas quantidades de ácidos ou de bases. Tá? Então, um exemplo disso é o nosso sangue. O nosso sangue ele tem um sistema tamponante. O nosso sangue ele tem um pH ali próximo de 7,4. Então, tem um sistema chamado carbonato-bicarbonato no nosso sangue, além de outros sistemas, né? O principal deles é o sistema carbonato e bicarbonato, que ele mantém o pH do nosso sangue próximo de 7,4. E caso a gente está com algum problema de saúde, o sangue pode ficar um pouco mais ácido ou mais básico. Tá? Aí tem os problemas de saúde, mas a gente tem um sistema tampão no nosso organismo para manter o pH do nosso sangue próximo de 7,4. Então, o penúltimo exercício da aula de hoje é a aplicação direta de fórmula. Então, determine o pH de tampão de ácido benzoico e benzoato de sódio. Então, o ácido benzoico é um ácido, o benzoato de sódio é o sal. De concentrações iguais a 0,1 mol por litro e 0,5 mol por litro, respectivamente. Então, a gente tem o dado, o valor do Ka do ácido benzoico é 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. E o pKa é igual a menos log de Ka. Então, primeiro a gente vai calcular aqui esse valor de pKa. A gente viu ali na fórmula, no slide anterior, que o pKa é igual a menos log de Ka. Então, o pKa vai ser igual a menos log de 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. 6,3 vezes 10 elevado a menos 5, o valor de Ka do ácido benzoico. Jogando na calculadora, menos log de 6,5 vezes 10 elevado a menos 5, vai dar um pKa de 4,20. Agora a gente já pode substituir nessa fórmula aqui para calcular o pH de tampões. Então, o pH vai ser igual ao pKa, a gente calculou que é 4,20. Mais log da concentração do sal. O benzoato de sódio é o sal. A concentração dele é 0,5 mol por litro. E a concentração do ácido, que é o ácido benzoico, é 0,1 mol por litro. Então, 0,5 dividido por 0,1. Então, o pH vai ser igual a 4,20 mais log de 5. 0,5 dividido por 0,1 vai dar 5. Log de 5 ali, fazendo na calculadora, vai dar 0,70. Então, o pH vai ser igual a 4,20 mais 0,70. Então, o pH desse sistema vai ser 4,90. Então, é dessa forma que a gente calcula o valor do pH de um sistema tampão. Vale lembrar que a gente tem que ter a fórmula. No caso de uma prova, a gente fornecia essa fórmula. Né? E o valor do pKa também seria fornecida a fórmula. Que o pKa é igual a menos log de Ka.
E o último exemplo da aula de hoje é o exemplo 7 também, é a aplicação direta de fórmula. Prepara-se uma solução tampão dissolvendo 0,2 mol de ácido fórmico, HCOOH, e 0,4 mol de formiato de sódio, que é o HCOONA, em 1 litro de solução, em água até obter 1 litro de solução. Então, esse ácido fórmico aqui seria o ácido da nossa fórmula, e o formiato de sódio seria o nosso sal. Aí ele fala, determine o valor do seu pH. Ele dá o valor de Ka e o pKa, que é igual a menos log de Ka. Então, a gente tem essa equação aqui, essa fórmula, que no caso de prova seria fornecido. E a gente tem que calcular o valor de pKa. pKa é igual a menos log de Ka. Deu até aqui no enunciado da questão a fórmula. Então, pKa vai ser igual a menos log do Ka, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo lá na calculadora científica, colocando menos log de 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, pKa vai ser igual a 3,74. Tá? Já calculando o pKa. Então, agora a gente já pode substituir na equação aqui de cima. Então, pH vai ser igual a 3,74 mais log da concentração do sal. A concentração do sal é 0,4 mol de formiato de sódio, dividido por 1 litro, né? É 0,4 mol por litro. Então, 0,4 mol por litro. Dividido pela concentração do ácido. O ácido é 0,2 mol em 1 litro. 0,2 mol por litro. Então, 0,2. Então, vai ficar pH igual a 3,74 mais 0,4 dividido por 0,2 vai ser log de 2. pH vai ser igual a 3,74 mais log de 2 vai dar 0,3. Então, pH vai dar igual a 4,04. Que seria a resposta desse exemplo 7. Então, a aula de hoje seria isso. Vou colocar no CIGAR a lista de exercício 11, para a gente entregar até o dia 1º de julho. Com relação à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Então, a gente fica por aqui e a gente retorna na semana que vem. Beleza? Daqui a pouco eu já jogo essa aula aqui no YouTube e coloco no link lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Valeu!